Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Oi, Musers! Como é que vocês estão por aí? Por aqui, tudo bem. Estou com o meu café passada na farofa, com a história de hoje, que tem alguns desdobramentos que vai te causar aí uns sentimentos ambivalentes. Mas, se você sonha em morar fora, fazer intercâmbio, conhecer outra cultura, fica aí a história da nossa musa Adriele, como um alerta para você pensar e se organizar direitinho. Bora para a história? Mas então, Eu conto ou você conta? A Adriele sempre teve o sonho de fazer intercâmbio, mas ela é da classe trabalhadora e já sabia que seria um investimento muito caro. Então ela fez faculdade de comércio exterior e aí ela começou a trabalhar numa empresa. Quando ela já estava um pouco mais estabelecida, ela começou a guardar dinheiro com o objetivo de finalmente realizar esse sonho. Nas pesquisas que ela passou a fazer, ela percebeu que era muito mais possível e barato fazer o intercâmbio na modalidade de au pair, que é assim, gente, brevemente, você entra ali no aplicativo ou entra em contato com uma empresa que vai te colocar em contato com alguma família do país que você queira ir. Vou colocar aqui, lembrando, né, tanto o nome da nossa musa quanto o lugar que eu vou falar são anônimos, Canadá. E aí, ela entrou em contato com uma agência que falou, olha, temos aqui algumas famílias para você. Só que a nossa musa, gente, super sagaz, sabia que nem tudo é flores. Então, esse negócio de au pair, idealmente é vendido assim. Você vai lá, mora com uma família, você tem moradia, comida, e em troca, você ajuda nas coisas administrativas da casa. Resumindo, faxina, limpeza, organização e cuida das crianças. Geralmente tem crianças, né? Então, ela foi bem atenta de conhecer as famílias que estavam procurando alguém, que estava com essa vaga, né, para receber um imigrante. Se a pessoa tinha algum ar de preconceito, ou se era uma família que não era muito legal, ou que se tivesse muitos filhos, e isso poderia dar muito mais trabalho para ela. E tinha um outro ponto muito importante para nossa musa. Ela, na época, era vegetariana. E aí, ela ficou com isso também na cabeça como algo a procurar, né? Ela não colocou ali nos pré-requisitos, mas se viesse com esse match, seria maravilhoso. Foi passando e ela recebeu o contato de algumas famílias, até que ela conversou com uma família que parecia incrível. Eles eram vegetarianos, assim como nossa musa, não demonstraram nenhum tipo de preconceito ou desconforto ali na conversa com ela, que às vezes dá para perceber pelas perguntas que fazem e tal. A Adriele gostou bastante. E essa família tinha 2 filhas, então era assim, a mãe e o pai, e 2 meninas, uma de 7 e outra de 9 anos. Aqui eu nem vou dar nome para elas, mas vou chamar de a mais nova e a mais velha. Ela gostou de todo mundo, decidiu então que seria com essa família que ela iria morar durante o intercâmbio dela, fez todos os trâmites que precisava, etc e tal, pediu demissão da empresa que ela trabalhava e quando estava tudo certo, lá em 2022, ela embarcou para essa aventura. Quando a Adriele chegou lá, foi muito bem recebida. E, gente, era melhor do que ela tinha imaginado. A estrutura da casa. Ela tinha um basement só para ela. Era assim, sabe aquelas casas que tem uma entrada na frente ali principal e do lado um corredorzinho com uma outra entrada que dá para um outro cômodo ou aquelas casas do fundo, assim? Era tipo assim. Então tinha um quarto para ela com um banheiro e até uma mini cozinha com essa entrada própria. Então ela achou maravilhoso. Eles, inclusive, ofereceram para ela um carro exclusivo, né? Um carro popular ali, porque lembra, ela ia ter que administrar ali as coisas da casa, que significava cozinhar, buscar as crianças na escola, organizar a cozinha, trabalhar, cuidar, fazer o babysitting das crianças, né? Enquanto os pais estivessem fora nos finais de semana também. Então, assim, ela teria bastante trabalho, que além daquilo que estava no contrato, esses acordos poderiam acontecer ali na convivência. Então, ela ficou mais confortável quando ela viu que eles pensaram, né,
de que ela tivesse conforto material. Então, ela teve uma boa impressão do lugar e da família também. Quando chegou a segunda-feira, que aí ela precisaria saber da rotina, o que ela ia ter que fazer e tal, os horários que ela tinha que estar em casa e trabalhar, né, gente? Em outras palavras, é isso. Quem passou ali as informações para ela foi o pai ali das crianças. Eles criaram uma relação mais próxima, então ele dava ali as orientações, dizia o que tinha que fazer, o cronograma de trabalho, falava de pagamento, etc. E a mãe trabalhava como gerente numa empresa, então ela tinha aquele cargo assim, ela era a boss na família, mas que entrava mais com dinheiro e tudo mais. Então, tô dando esse contexto aqui, porque essas foram as primeiras impressões que a nossa musa teve dessa família. Aí passou ali a primeira semana, alguns dias, tudo correndo muito bem. Já nos primeiros meses, nossa musa percebeu que teria dificuldades com a filha mais velha do casal, a de 9 anos. Porque ela era extremamente mimada. E aqui uma parte da podcaster de vocês, o único tipo de gente que eu não sei lidar é gente mimada. Beijos. Então, eu imagino o tamanho do desafio para nossa musa. Era assim, gente. A menina não respeitava os pais, sempre tinha problema na escola, de comportamento mesmo. E aí tinha um agravante. Ela era uma criança acima do peso e sofria muito bullying na escola. E a Adriele percebeu isso muito rápido, até pensou aquelas coisas. Poxa vida, ela sofre na escola, então em casa ela também tem esse comportamento porque ela tá sofrendo. E a musa decidiu contar isso para os pais dessa criança. Eles não davam muita importância e vida que seguiu. Só que o comportamento dessa mais velha em casa começou a ser muito mais difícil. Chegou um dia que ela até empurrou a Adriele. Xingava, gente, coisas muito fortes, do tipo assim: Go back to your country. Vai embora pro seu país, né? Volte pro seu país. ou coisas do tipo, You are stupid. Você é uma estúpida. que em inglês é um xingamento tipo assim, Você não é nada, você não é ninguém. porque em português a gente fala, né, estupidez como uma coisa meio... Não é uma palavra muito pesada, né? Cá entre nós, os palavrões que a gente usa quando a gente quer ofender uma pessoa não é estúpido, são outros. Mas em inglês é algo bastante depreciativo. E isso foi deixando a Adriele um pouco preocupada com a relação com essa família. Por quê? Ela foi lidando com isso, ela passava para os pais e percebia que eles até reconheciam quando ela falava, tipo, Oh my God, oh no, I'm so sorry. coisas do tipo assim, eles não iam contra e nem duvidavam. Eles tinham reações de que acreditavam na nossa musa, mas não faziam nada para mudar. Não conversavam com a menina, não colocavam ali nenhuma estratégia, não faziam nenhuma conversa, não faziam nada, afinal das contas, sabe? Já a outra criança da família, a mais nova, a relação foi completamente diferente. Elas criaram um vínculo muito forte. Até hoje a Adriele sente falta dela. Ela disse que essa menina era mais doce, sorridente, adorava abraçar, ficar perto. Ela virou uma companhia confiável para a Adriele. E a Adriele também passou a ser essa pessoa confiável para essa musinha. Para Little Muser. Aí, gente, foi passando o tempo e a Adriele conseguiu ler um pouco melhor a dinâmica da família. Ela percebeu que a mãe era uma pessoa, nas palavras dela, tá? Narcisista. Que a gente sabe que no senso comum as pessoas entendem, né, o perfil de uma pessoa narcisista como uma pessoa impositiva, que tudo é sobre ela, etc e tal. Aqui eu não vou entrar no aspecto da psicologia, né? Mas eu vou fazer uso que a gente faz aí algumas vezes no social. Então, a Adriele começou a perceber que na leitura dela, a mãe tinha esse comportamento, sabe? Então, por exemplo, tinha dia que ela acordava e dava bom dia, tudo normal, conversava. E outros dias, ela passava pela Adriele e nem olhava na cara dela. Teve uma vez, que era verão e tudo mais, e aí a Adriele levou as meninas, né, pra piscina, pra brincar. Mesmo tendo essa relação ruim com uma das crianças, ela sempre levava as duas, cuidava das duas e ia aguentando ali os desaforos da criança mais velha. Quando elas voltaram para casa da família,
a mãe começou a gritar com a Adriele, dizendo que ela tinha levado toalhas erradas para a piscina, que para a piscina tem toalhas específicas e para usar em casa são outras. Só que ela nunca tinha avisado isso para a Adriele. E ela ficou em choque, não conseguiu nem responder, porque ela gritou com ela. Teve uma outra situação também, assim, completamente desproporcional, que foi na cozinha. A Adriele costumava preparar o jantar da família, que já era orientado ali por eles o que eles queriam comer. Quando ela começava a cozinhar, a mãe das crianças entrava e ficava observando tudo que ela fazia e começava a corrigir. Não, aqui. Não, isso aqui não. Não, isso você não faz desse jeito. Coisas assim. E falava Ah, o macarrão você fez errado. Não é assim que corta as batatas. coisas assim, sabe? E começou a piorar, porque algumas vezes, além de reclamar e se intrometer, ela jogava fora a comida que a Adriele tinha preparado e dizia que estava inadequado. Ô, gente, pelo amor de Deus, né? Estou ficando puta aqui, mas vamos seguir um pouco mais. Porque hoje a Adriele percebe que ela enfrentou coisas que talvez ela não precisasse. E ela percebe que na época faltou coragem e talvez até maturidade. E aí, Adriele, eu vou te dizer uma coisa. A gente às vezes esquece, né, o quão difícil é ser a minoria num lugar. Quando a gente é a minoria num lugar e principalmente está se sentindo desrespeitada, é muito difícil, gente, a gente colocar a nossa voz pro mundo. E também ler a situação, porque a gente fica, né? Ai, será que eu tô exagerando? Ai, será que eu não deveria ter feito de tal jeito? Né? Porque a gente é a minoria, então parece que a verdade é aquilo que a maioria tá fazendo, dentro de um contexto de uma relação familiar, às vezes até num relacionamento ali a dois. Enfim, então, na época, para ela foi muito difícil de perceber o que de fato ela poderia melhorar e aprender e o que estava ultrapassando a linha do limite e também do acordo que ela tinha feito com essa família no contrato. Afinal de contas, era um contrato de trabalho, né? Nesse momento, então, a Adriele conseguia fazer essa leitura toda, mas ela decidiu continuar um pouco mais ali com aquela família. E, gente, com o tempo só foram acumulando coisas. Por exemplo, a mãe falava coisas do tipo assim para as meninas. Ai, vocês têm que ouvir o que eu tô falando. Vocês não estão me obedecendo. Porque eu já tive câncer. E um dia eu vou morrer. E não sei o que lá. Para as crianças, gente. A Adriele falou que ela até percebia que as meninas ficavam mais tensas, que tinham um tipo de ansiedade quando a mãe estava perto. Ela também percebeu que, por mais que ela quisesse organizar as coisas na casa, e eles tinham ali o cronograma das tarefas que ela tinha que fazer, era muito difícil ela se sentir confortável, que a casa tá limpa, porque tinha um outro ponto que não havia sido mencionado nas entrevistas. Eles não eram só desorganizados, eles também eram acumuladores. Tinham dificuldade de abrir mão de coisas, de jogar coisa fora, coisas inúteis, sabe? Papel de coisa, restos, caixas, coisas que não tinham mais utilidade, espalhadas por todo o canto. E a nossa musa perguntava, Vai, posso organizar aqui, jogar fora e tal? ia tirando as coisas ali, e eles falavam, não, isso aqui eu posso precisar, coisa do tipo. Além do que, a mãe fazia comentários do tipo assim, Ah, você sabe que aqui a gente coloca as coisas na lava-louças, e enfim, a Adriele tentando ter ali uma conversa, falou, no Brasil eu não tenho a máquina de lavar louça e tal. e aí a reação dela foi, Como assim vocês não têm lava-louças na casa de vocês? Como assim? né, tipo, já generalizando como se a experiência da Adriele fosse todo um país, sabe? E perguntava também coisa do tipo assim, Por que você largou o seu emprego para vir ser babá aqui no meu país? então ela realmente era uma pessoa escrota, na minha opinião. Já o pai, por outro lado, parecia um fantoche. Ô, gente, é tão comum a gente ver esses tipos de casais, né? Em que uma pessoa é extremamente autoritária e o parceiro ou a parceira do outro lado é extremamente submisso. E aqui a gente vai ver esse cenário. Ele não se colocava, não contrariava ela. Ele também era humilhado algumas vezes com comentários que ela fazia. Fazia na frente das crianças, inclusive. Passou, né, depois, com o tempo, a fazer esses comentários desagradáveis para a Adriele, sobre a Adriele, na frente dele também. E nada acontecia.
Nunca ninguém falava nada, ninguém parava, sabe, essa mãe. Uma vez, a menininha mais velha, né, falou assim, Mãe, por que você se casou com um idiota? e ficou ali. A fala da criança no ar, sem ser corrigida, sem ser ensinada, refletida, coisa nada, assim, passou, sabe? Então, era um ambiente muito hostil e violento verbalmente. Até que, entre as crianças, a coisa começou a piorar. Porque além delas brigarem, tipo, briga de irmãs, aquela coisa, me dá, esse é meu, não sei o quê, mãe, olha ela, olha ela, olha ela. Elas passaram a ter também brigas físicas. Tapas, puxões de cabelo, caiam no chão, uma empurrava a outra e machucava real. E quando a Adriele via, ela ia lá, separava, tentava conversar e tal. Mas os pais, gente, estando perto ou estando longe, não faziam nada. No máximo, deixava elas algumas horas sem assistir televisão. E foi aí que a nossa musa Adriele começou a repensar que ela queria tentar procurar uma outra família. Quando ela pensou isso, ela percebeu também que ali onde ela morava, ela já tinha feito algumas amizades com outras brasileiras que também moravam em casas de família e que tinham experiências melhores que a dela. Outras tinham experiências tão difíceis quanto, que eram muito desrespeitadas. Para vocês terem uma noção, esse tipo de trabalho é assim. Você trabalha algumas horas todos os dias, algumas, né, você fica livre no final de semana, outras não, mas eles podem sempre pedir e negociar com você para você trabalhar no final de semana ou algumas horas a mais no dia. Só que o valor que era pago ali fixo no contrato eram $200 por semana. Claro, se você tá aí no Brasil pensando, $200 por semana vai dar R$ 700, um bom dinheiro. Mas ela ganhava $200 e as despesas dela eram em dólar também. Então, final das contas, não sobrava muito. E a Adriele passou a se sentir presa. Então, aquela ideia que ela ia ter uma experiência cultural, que ela ia praticar inglês, foi ficando cada vez mais distante, mesmo nossa musa morando em outro país. Então, a nossa musa, muito ligeira, essa é a realidade aqui pra mim, sempre parava e analisava tudo de novo. Ai, tá sendo muito difícil por isso, por isso, por isso, por isso. Porque o programa no total seriam 2 anos. E isso já ia completar o ano que ela estava ali. Então, ela vira e mexe ficava reconsiderando se ela ia continuar, se ela iria embora, se ela procurava outra família. Até que ela decidiu que voltar para o Brasil antes de concluir o tempo, sem ter um emprego, não era uma possibilidade. E aí, ela começou a fazer meio que um cálculo, né, que a gente faz na vida. Ah, isso aqui tá ruim, então por quanto tempo eu consigo sustentar isso aqui pra chegar ali onde eu quero, que é bom? E aí, foi isso que nossa musa fez. Decidiu ficar um pouco mais. E aí, uma outra coisa passou a acontecer. Lembra que eu contei que a família era vegetariana? Então, só que tinha um outro traço aí que começou também a incomodar a Adriele. A mãe ali da família só comprava coisas veganas, orgânicas, coisas assim e tal. E ela falava assim, ó. Quando as meninas chegarem na escola, só podem comer frutas. Só que na lancheira delas, elas já levavam comidas tipo assim. Bom, vou contextualizar aqui. A gente no Brasil, a gente pensa, né? Almoço, arroz, feijão, sei lá, macarrão, coisa assim. Aqui na Austrália é assim também. E neste país, também era. A criança não levava uma comida assim. A criança levava assim um pedaço de pão cortadinho ali, picadinho com o negócio, um pepino ali do lado, um suquinho de caixinha, uma coisa assim. Então, esse sim, né? Seria o choque cultural, que às vezes quando a gente está pensando em morar fora, a gente acha que as nossas maiores dificuldades vão ser os choques culturais, né? Mas a gente está vendo aqui na história da Adriele que tem a relação tete a tete, que também pode ser uma questão, e tem também qual condição nós vamos para o outro país. Porque ela fez, gente, várias pesquisas, ela encontrou uma agência de confiança e ela achou que esse seria um bom negócio. Ela tentou se prevenir de todas as maneiras. Quando chegar mais pro final, vocês vão entender do que é que eu tô falando. E aí serve também o alerta para vocês. Então, voltando aqui à questão da alimentação, a Adriele já ficava meio assim, sabe? Que as meninas levavam essas coisas para comer. E a nossa musa achava que quando elas chegavam da escola, elas poderiam comer, sei lá, uma vitamina de banana, com um pedaço de pão, um negócio assim. Uma coisa com mais substância, mais nutrientes, uma coisa mais gostosinha, uma bolachinha recheada também, talvez. Mas não só frutas. Sem dar a possibilidade das meninas escolherem aquilo que elas queriam comer naquele dia. Eu entendo também que
a criação e tudo mais, a gente precisa educar também as crianças na alimentação, mas a Adriele deixou bem claro aqui que não era isso. A mãe fazia algumas imposições também nos cuidados com as crianças. Não era só nas falas problemáticas que ela tinha. Por exemplo, elas não podiam comer, sabe aquela bala fine? Não podia. Aqueles chocolates famosos, assim, não podia. Não podia tomar refrigerante. A mais nova, que era a nossa Muzinha, pronto, agora eu vou chamar ela de Muzinha até o fim. Ela tinha o sonho de experimentar Coca-Cola. Coca-Cola, gente. Então, era muita imposição para elas que eram crianças. Uma vez, enquanto a Adriele limpava o quarto da mais velha, ela simplesmente encontrou embaixo da cama 10 embalagens de chocolate que a mãe das crianças tinha comprado no dia anterior. Ela ficou preocupada e contou para a família, né, achando que eles iam administrar isso de uma maneira melhor. Por quê? A Adriele acha que por eles terem esse controle excessivo com as meninas, elas acabavam ficando compulsivas. Queriam mais doce, então quando elas tinham oportunidade, elas comiam tudo. E aí o que eles fizeram? O oposto. Brigaram com a menina, falaram palavras horríveis, falaram que ela ia engordar, que ela não podia comer escondida, que não sei o que lá. A Adriele ainda assim tentou falar que ela precisava de ajuda, que de repente ela precisava de um psicólogo, porque essa restrição estava fazendo com que ela agisse assim, mas eles nem se importaram. E essa restrição também era com a Adriele, porque nesse modelo de intercâmbio, a família pode perguntar para você o que você gosta de comer e aí eles vão comprar aquilo ali, né, uma quantidade mais ou menos ali que você coma, mas nem sempre eles vão comprar a quantidade que de fato você precisa ou as opções que você gosta de comer. Então, gente, ir de au pair para outro país é uma coisa muito delicada e precisa ser pensada com muito cuidado, como a gente está vendo aqui na história da nossa musa. Tudo isso foi acontecendo e a coisa melhor de toda essa experiência era a relação da Adriele com a Muzinha. Elas ficavam juntas. Teve uma vez que ela implorou para a Adriele nunca ir embora. Mal sabia a nossa Muzinha que a Adriele já estava pensando em ir embora antes. Só hoje a Adriele percebe que a relação com essa criança ajudou ela muitas vezes, deu afeto para ela muitas vezes e também colocou nela uma certa responsabilidade, sabe? De realmente repensar se ela deixaria aquela criança sozinha naquele caos que era aquela família. Até que a última tentativa de ter um ambiente legal, vindo, né, da parte da Adriele, foi no Natal. A família comemorava o Natal no dia 25 de manhã. No café da manhã, abria presente, aquelas coisas. Aqui na Austrália, eles também comemoram no dia 25, assim, fazem almoço e tal. Esse negócio de dia 24, janta, não sei o que, almoço no dia 25, eu acho que fica mais pra galera da gente ali mesmo, latinos. A Adriele, então, propôs de fazer um jantar no dia anterior. A mãe aceitou, mas não foi igual a gente costuma fazer, aquela coisa toda, e mesa, e vários pratos. Ela chamou algumas amigas para ir lá, né, interagir, fazer um momento legal. As amigas da Adriele levaram presentes para as crianças e a mãe ficou super incomodada. Nitidamente dava para ver que ela ficava reclamando das coisas, falando que tinha cozinhado muito pro café do dia 25, gente. Imagina se essa mulher sabe o que é uma ceia de Natal para uma família com 2 crianças no Brasil. Então, ela fazia coisas assim, sempre desproporcionais. Chegou ao ponto que eles nem terminaram ali o momento juntos, de jantar, aquela coisa agradável, né, presente para as crianças. Não. A mãe simplesmente falou que estava muito cansada, porque afinal de contas ela tinha cozinhado todo mundo e ela estava muito cansada. Só que ela tinha feito isso porque ela quis, porque a Adriele ofereceu ajuda para ela. Gente, esse foi o limite. A Adriele começou então a procurar emprego no Brasil e decidida que não ficaria mais um ano com aquela família. Os dias foram passando, nossa musa fez uma entrevista, depois outra, diversas, até que finalmente ela foi aprovada numa empresa muito boa
e que ela sempre sonhou em trabalhar. Eu amo que a Adriele, ela persegue os sonhos dela e ela vai e ela conclui, né? Ela cumpre. Porque ela estava vivendo o sonho do intercâmbio que ela queria, e aí lidando com todo esse turbilhão, ela fez um outro planejamento para ela, né? E ela conseguiu um emprego na empresa que ela sonhava. E aí, gente, nessa época, ela voltaria então para o Brasil em junho, que era uma época próxima do aniversário da nossa musa. Então, com tudo ali acertadinho, bonitinho, ela pensou. Não vou deixar as pessoas na mão, né? Tem um contrato também. Ela chamou então primeiro o pai, porque era com ele que ela tratava a maioria das coisas, né? E inicialmente, até virar esse caos aí. E ela contou pra ele, olha, Eu vou voltar pro meu país, tenho outros planos, mas estarei aqui com vocês durante esse 1 mês. ela deu um aviso. Ele simplesmente ouviu e não disse nada. Mas na consciência da nossa musa, ela sabia que ela estava fazendo tudo certo, tudo dentro do acordo, com um mês de antecedência, etc e tal. Quando foi mais tarde, no mesmo dia, o clima da casa mudou. Ela percebeu que a mãe ali das crianças estava mais fechada, esquisita, e ela só ignorou, até que ela foi chamada para uma conversa. E quem chamou foi a mãe da família. E ela disse absurdos. Coisa do tipo assim, Você está traindo a nossa família. Você vai quebrar o coração da minha filha, da muzinha, né? Eu achei que você fosse uma pessoa de caráter. até que ela disse, Bom, então eu preciso pedir que você saia da minha casa. Adriele, gente, ficou olhando pra ela sem entender nada. Porque ela até poderia não aceitar. Ela poderia ficar chateada, não gostar. A Adriele, naquela altura, já estava cansada de ouvir desaforo. Mas ela não poderia quebrar o acordo, já que a Adriele estava cumprindo tudo direitinho. E ela falou, como assim? E aí, qual foi a justificativa dela? Ah, quero que você saia da minha casa agora, o quanto antes, porque eu não tenho dinheiro para te pagar mais 4 semanas, o mês, né? E foi assim que a Adriele decidiu falar tudo que estava engasgado. Falou que estava incomodada, que a família funcionava desse jeito, que as crianças estavam sendo maltratadas, que ela não concordava com aquilo, que as coisas poderiam ser melhores, que as crianças poderiam ser cuidadas de um outro jeito, que a criança mais velha era muito agressiva, que precisava de psicólogo, que entre eles não tinham uma boa comunicação e que a mãe sempre estava com problema, que não sei o quê. Falou tudo, gente. Eu adorei. Adorei porque eu acho importante a gente dar feedback nas relações que a gente participa. E a Adriele aqui arrasou. Depois que a Adriele falou tudo, ela perguntou então quando ela precisava sair da casa. E ela respondeu, né, a mãe. Ah, eu vou conversar com o fulano e eu te aviso. Só que, gente, na mesma semana a nossa musa teve que sair. Ela teve que colocar as coisas dela em sacos de lixo, mala, porque foi muito rápido. Ela não teve como se preparar. Ela ligou para uma amiga que morava ali perto e perguntou se ela podia ajudar ela. A amiga morava numa família também, igual a Adriele. Mas, eu vou dar o nome para ela aqui, Janaína. Mas a Janaína estava com uma família show de bola, que entendia as condições das meninas, respeitava, cumpria ali os acordos e acolheram a Adriele na casa deles, enquanto ela esperava até a data da passagem dela de retorno para o Brasil. Eles foram tão legais, gente, que eles sabiam que ela estava sem trabalhar, que eles falavam, Ah, a gente precisa organizar esse armário aqui. Será que você pode ajudar a gente? A gente te paga sei lá quanto? e aí ela foi então fazendo algumas atividades na casa, contribuindo também, né? Ela se sentiu mais confortável assim, e eles pagavam para ela. Isso salvou os últimos dias da Adriele ali. Nesse meio tempo, ela entrou em contato com a conselheira responsável lá, né, na agência entre a comunicação da Adriele com a família. E aqui vem o alerta principal para vocês. Ela não ajudou em nada. O que a Adriele descobriu é que, no mundo de au pair, agência e etc., você é só ali um serviço, uma mão de obra, né, que é vendida e ofertada. Como se fosse uma máfia mesmo. Palavras da nossa musa. Que é assim, a empresa encontra uma brasileira, por exemplo, envia para a família e a família paga um dinheiro para a agência. Só que mais do que a au pair vai receber. Então, como eles ganham muito dinheiro, quem que é o cliente principal deles?
não é a brasileira que está lá estudando e trabalhando. São as famílias. Então, se a família reclama, se a família pede, eles são atendidos. E é isso. Agora, se você reclama, se você pede, se você tenta, né, lutar pelos seus direitos, eles não fazem nada. Eles simplesmente se omitem nas situações. Ainda bem que a Adriele é prevenida, já tinha comprado a passagem dela, só que lembra que estava perto do aniversário da nossa musa? Então, ela até queria fazer uma viagem antes de voltar para o Brasil. Ela se deu de presente essa viagem. E isso poderia dificultar ali os trâmites, porque ela não ia ter onde ficar até a data da passagem dela para a viagem de aniversário e depois para o Brasil. Gente, um caos. Aí, ela permaneceu na casa da amiga, que ajudou ela. Amigas, né, gente? Amigas salvam a nossa vida. E que bom que a amiga dela, com esse coração, com essa generosidade, também encontrou uma família boa, né? Que recebeu a Janaína e também entendeu que a amiga dela precisava de ajuda. O tempo foi passando e a data da Adriele voltar para o Brasil estava chegando. Ela decidiu, então, pedir para se despedir da nossa muzinha, a criança mais nova ali da família. Ela pediu, então, para buscar ela na escola e se despedir. Elas foram no parque e foi um momento muito especial. A muzinha deu uma lembrancinha para nossa musa, que guarda até hoje com muito carinho. Passou ali o final da semana e a Adriele queria mais uma vez ver a muzinha, até porque ela tinha coisas ainda para buscar na casa da família que ela não conseguiu levar com ela de uma vez. E nesse dia foi muito triste, porque ela chegou lá, pegou as coisas dela, ela levou, gente, um álbum de fotos dela e da muzinha, dizendo o quanto ela era importante, que ela gostava muito dela, que sempre lembraria dela e tudo mais. Mas ela já era uma outra criança. Fria, distante. A Adriele tem certeza que a família falou dela para a muzinha. Sabe aquela coisa? Fizeram a cabeça da criança contra ela? Mas a Adriele não se arrepende. Ela sabia que ela deveria ter ido, que ela queria vê-la mais uma vez. A Adriele, então, voltou para o Brasil e não teve mais contato com eles. Ela até pediu para ter contato com a muzinha, mas eles falaram que não. E nem respondiam mais as mensagens dela quando ela estava no Brasil. Aí o plot twist da história. Quase 2 anos depois, nossa musa no Brasil, vivendo lá a vida dela, ela recebe uma mensagem do pai da família. Perguntando assim: Você gostaria de falar com a muzinha? A Adriele achou estranho, mas o amor que ela sentia pela criança era muito maior. Ela aceitou, elas conversaram, foi muito bom, a muzinha lembrava dela, foi muito legal. E alguns dias depois, ele perguntou para ela se ela poderia ser a pessoa referência, olha isso, gente, para as novas brasileiras que eles estavam entrevistando. Cláudia, senta lá. Ou seja, as brasileiras iriam perguntar para a Adriele como foi a experiência dela com a família, para avaliar se elas aceitariam. E o que a nossa musa fez, que é que ela pesou, para mim ela arrasou. Contou toda a verdade, o que parecia e o que de fato era conviver com aquela família. Ela não sabe o que aconteceu com isso, ela quis mandar essa história para colocar para o mundo, para colocar para fora, né, o que foi o sonho dela e a realidade. E aqui eu também quero acrescentar como ela fez do limão uma limonada para 10 pessoas, né? Uma coisa é você fazer um copo, amor. Outra coisa é você fazer uma limonada que serve muita gente. Porque ela foi inteligente, ela foi resiliente, ela conseguiu ler, né, o que ela precisava e ela foi até o fim no que ela precisava, mas ela também não se sacrificou e, né, ficou lá mais um ano passando por tudo isso. E aquilo que era valioso para ela, que era a relação com aquela criança, ela fez e faz questão de alimentar. Até hoje, gente. Todo ano, no aniversário da muzinha e no Natal, a Adriele enviou um cartão. E ela disse que vai fazer isso sempre. Porque ela sabe que ali, nessa experiência, uma salvou a outra. E a mensagem que ela quer deixar aqui pra gente é: esse programa de au pair é vendido como se fosse uma experiência divertida, cuidar de crianças, quase como algo mágico. Mas a realidade é bem diferente. Porque para quem
está numa condição igual a Adriele, precisava juntar dinheiro, precisava de uma opção mais barata, mais viável, essa opção parece a melhor. Só que o que custa de saúde mental, né? E o que ela passou com a família de humilhação, as dificuldades ali na dinâmica. Quanto custa isso? Ela disse que ela até escuta pessoas falando assim, E quando você faz o programa de au pair, você é parte da família. e isso é uma fachada para justificar jornadas exaustivas de trabalho e muitas vezes exploração. Então, gente, se você está pensando em fazer intercâmbio para aprender inglês, para aprender outra cultura, para mudar a sua vida, enfim, pesquise com cuidado. Faça essa outra dica aqui que a nossa musa deixou. Converse com a última au pair que morou com aquela família. Busque referências. Se você puder, se você conseguir, faça amizades ali, que eu acho que ter a Janaína foi fundamental na experiência da Adriele, principalmente no final, né? Porque senão onde ela ficaria? Na rua? Ou ela teria que gastar dinheiro para ficar em algum lugar, já que ela foi praticamente expulsa da casa da família, só porque ela cumpriu o direito dela, que era sair quando ela quisesse, né? Ou quando ela precisasse, dando o aviso de um mês. Ela fez certo. Eles que não cumpriram. E a agência não deu o suporte, não resolveram isso para ela. Só um detalhe, né? A Adriana até falou que a moça da agência falou: Se você quiser, você pode ficar na minha casa. mas pensa, gente, como assim ficar na casa de uma pessoa que você não conhece, que você contratou um serviço? Imagina, nada a ver. Uma furada, eu achei uma furada, achei péssimo. E fica aqui então a experiência da nossa musa, planejada, organizada e sonhadora. E também o alerta. Pesquisem direitinho. E para terminar essa história, vou deixar aqui uma frase da Adriele. É importante que as pessoas conheçam a realidade por trás do marketing. Não é só trocar cultura e cuidar de crianças. É assumir uma carga de trabalho pesada, longe da família, com pouca proteção, pouca voz para reclamar. E é por isso que aqui no nosso podcast a gente dá voz para vocês. Musers, deixa que a gente conta a sua história, manda pra gente, segue a gente lá no Instagram e também deixe seu comentário no Telegram para a Adriele, que tá lá acompanhando, e aqui também no Spotify. Não esquece de dar 5 estrelas pra gente e seguir, dar like, fazer tudo, gente. Dá coração, dá like. Segue a gente aqui, segue a gente também no Instagram. A gente tá sempre com coisas novas, quadros novos. A gente acabou de lançar no nosso apoio um quadro que se chama Novelinha, que tem vários detalhes. Tem parte 1, 2 e 3. A gente também tem lá um outro quadro, né, que é o Sala Fechada. Então aproveitem, apoiem o nosso trabalho e receba informações, entretenimento e a nossa voz aí semanalmente. Porque é exclusividade do nosso podcast. Nem todas as histórias que estão lá vêm aqui para o Spotify. A gente está criando uma comunidade e esperamos vocês. Aqui tem lugar para você. Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!